2007. Alguns anos depois do Raio-X Brasil, que já tinha trazido músicas como Homem na Estrada, Fim de Semana no Parque. Racionais já era ouvido em todos os lugares, né, das periferias. Eu me lembro quando era criança que todo Opala marrom era o Racionais passando. Todo mundo via, tinha visto os 4 passando. E é incrível que eles passavam em todos os lugares ao mesmo tempo. E não tinha internet, né? Pra, justamente o que o Carlos falou, mas a gente não podia ver um Opala marrom que já chegava na escola falando que viu. Isso é verdade. Mas antes de iniciar, eu só queria agradecer a presença das escolas. Da Escola Estadual João Silva, do Capão Redondo, do Francisco D'Amico, é isso? Francisco D'Amico, Taboão da Serra, do Se Alcance do Amanhecer, Campo Limpo, da Escola Estadual Professor Francisco de Paula, da Escola Luiz Gonzaga, Travassos da Rosa, do Cursinho Mafalda, da professora doutora Laerte e do Cursinho Umbutu. Bem, eu queria lembrar que de trechos do livro, do disco, né, que hoje se torna um livro de poemas, de poesia, que houve uma quebra de paradigma no ano passado, aliás, com o Bob Dylan ganhando um prêmio Nobel de Literatura. Foi a primeira vez na história que um cantor, um músico, ganhou um prêmio de literatura, e isso foi muito importante porque abriu o caminho para uma dicotomia que existia entre a música e a poesia. Pois é, e aí... estou traduzindo? É que antes existia uma briga. A dicotomia são 2 caminhos que se cruzam. E aí, quais eram? Eram os poetas que diziam que letra de música não era poesia. Por quê? Porque se utilizava, que a música se utiliza de instrumentos, de harmonia, se utiliza de coisas além da própria palavra, né? Tem músicas que são feitas já pensando na canção, e o poema, a forma do poema, muitas vezes não dá essa abertura, porque existem poemas com estruturas fechadas. Os estudantes sabem os sonetos, né, as quadras, enfim. E aí, quando o Bob Dylan ganhou um prêmio de literatura, né, o prêmio Nobel, ele rompe com isso, diz tudo é literatura. Não existe essa diferença. E aí, quando vocês, o Racionais... de poesia, o rap é uma literatura musical. Fala pra ele falar, né? É uma narrativa que já existia, né? Era uma opinião. É exatamente isso, que aí esse rompimento vai atingir essa opinião, que era uma briga mesmo, que era uma parte da elite literária dizia que não era, e os músicos diziam que era. Eu, como um cara que escreve, só foi ninguém escrever esse verso. Não é música, é possível. Não, eu vou pegar o sem fio, né? Vou pegar. Quando houve essa quebra, que aí aceitou todo mundo como arte, vocês, a Unicamp, não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas a gente sempre trabalhou na escola. Um exemplo, quando eu me formei, o meu trabalho de conclusão de curso foi Racionais como literatura dentro da escola. Foi isso que eu escrevi há 10 anos atrás, utilizando as letras desse álbum e utilizando as letras do Nada Pode Outro Dia, provando que era literatura, no caso da faculdade. E aí, quando vocês transformam
o livro em texto, né? Aliás, disco em texto, vocês ocupam esse lugar diretamente, porque vocês já tinham ocupado com a música, e aí quando vocês se transformam em poema, vocês abrem um campo para todo mundo, para os poetas, para a literatura da periferia, a marginal, para todas as literaturas se utilizam disso como uma porta aberta. Você sabe que não foi ideia nossa, né? Nunca o que acontece fora a música não é ideia nossa. Por exemplo, Eliane, o Gnaipe, o editor, né? São ideias que vêm, que somam e acontecem. A gente pensa em música, pensa em mandar mensagem, pensa em fazer beat, fazer as pessoas dançarem, se divertir com mensagem, tá ligado? Absorver a mensagem. O resto não é ideia nossa. Acontece. Então, precisa de bastante gente, né, para ajudar. O fato é que esse livro e esse álbum, ele rompe com barreiras importantes, porque apresentam, na época, né, jovens negros empoderados, além do samba, né, além que eles saem das periferias, se empoderam e eles não guardam esse conhecimento, eles querem que as pessoas tenham noção daquilo, é um esclarecimento. Se vocês repararem o livro, ele parece uma Bíblia, né? É como se fosse uma palavra profética, né? Que estivesse saindo daqui para alertar as pessoas. Então, quando você fala 4 minutos se passaram e ninguém viu, de um monstro que nasceu em algum lugar do Brasil, talvez um ano que trampa debaixo do carroço de óleo, que encara o carro forte com sangue nos olhos, um ano que tem envelope o dia inteiro no sol, ou que vende chocolate de farol em farol, talvez o cara que defende o pobre no tribunal, o que procura a vida nova na condicional. Eu queria que você dissesse, e aí ele depois também, quem é esse monstro? Como que você avalia aquele contexto dos anos 90? Quem é esse? Se é um sujeito taxado da periferia, que não importa onde ele estiver, naquele contexto, ele tem um estilo, né, traz olhares para cima dele, ou esse monstro, ele é um monstro que é positivo e que ele pode ser... Ele só está ali levado por aquele sistema opressor. Quem é esse monstro? Somos nós, né? O monstro cada um tem um monstro dentro de si, né? Porque a gente tem o bem e o mal. Isso aí a gente deixa bem claro nas músicas, né? Eu deixo bem claro nas músicas quando eu escrevo. Que a luta nossa é diária e é sem fim, só para sempre. Sobrevivendo a uma época e a gente fala desses monstros ao nosso redor também. Sacou? O nosso monstro pro bem ou pro mal, o nosso monstro bom ou ruim, sacou? Você pode ser o melhor jogador de futebol da quebrada, como você pode ser um péssimo jogador da quebrada, né? Você pode ser o melhor pedreiro da quebrada, como você pode ser o pior mecânico da quebrada, entendeu? Então esse monstro depende de ti, a gente fala isso daí. Isso está em nós, está em você. Você é um monstro. Por quê? Porque você escolheu ensinar. Você poderia ter escolhido outra coisa, né? Destruir. Você escolheu ensinar. Você é um monstro de potencial. Todos nós temos um monstro de potencial positivo ou negativo, sacou? Eu escolhi mandar mensagem positiva. Eu poderia mandar mensagem negativa. Igual tem vários na música, sacou? Então esse é o monstro. Ela é a pessoa comum e ela escolhe, né, positiva ou negativa, sacou? Esse é o monstro potencial, todos nós temos, principalmente na periferia. É uma problemática de familiar, social e tal. Ótimo. Quer dizer alguma coisa? Tá. Queria que a Eliane pudesse também falar. Ali se apresentou, né? Boa tarde. Valeu, muito obrigado, Guilherme. Dona Eliane Dias, rapaziada.
Gente, eu vou só dar a minha palavrinha, vou passar a palavra para o Ricardo e depois a gente volta. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer que todos vocês tiveram a coragem, a iniciativa de sair da zona de conforto, de sair do lugar, sabe, que deixa você bem. É preciso que a gente faça isso, que a gente faça essa busca de outras propostas, sair da zona de conforto, pensar, raciocinar. Filosofia é muito importante. A gente precisa perguntar, filosofar. Filosofia é o quê? Pensar, questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu queria só dar essa introduçãozinha e depois a gente vai falando no decorrer do tempo sobre o sobrevivente do inferno. Mas, de antemão, eu estou agradecida de ver tanta cara linda, maravilhosa, preta, aqui, neste momento assim, histórico para os profissionais, histórico para o momento que a gente está vivendo, e histórico para vocês estão entrando na história neste momento. Obrigada. Passar agora a palavra para o Ricardo Eppermann, que é o editor da Companhia das Letras aqui da obra, dessa magnífica obra. Muito obrigado, parabéns ao vereador da iniciativa, ao Márcio pela organização. Eu tenho um agradecimento muito grande para Eliane e para o Ed, para os nacionais, porque nós da Companhia das Letras, para nós, fazer esse livro foi uma enorme realização, uma honra enorme. A editora tem 35 anos, pode ser um dos livros mais importantes que a gente já publicou. E para mim, pessoalmente, eu nem acredito que eu vou sentar na mesa do lado da Eliane e do Edivaldo aqui, parceiro desse projeto, então eu podia me aposentar amanhã, só não posso porque eu tenho duas filhas quando eu trabalhando, mas de resto, minha missão está quase cumprida. A única coisa que eu quero dizer, não quero tomar tempo para falar do Ed da Eliane, mas vendo essa sala cheia de gente, eu fiquei pensando. Os Racionais são os artistas mais importantes de toda a história do Brasil, não tenho a menor dúvida. O fato desse disco, agora do livro ter entrado no vestibular do Unicamp, ao lado de Machado de Assis, como de Lima Barreto, como de tantos outros escritores e portugueses, está mais que na hora, só demorou. Então, o que esses caras fizeram, o que a Eliane faz com eles hoje, mostra todo o potencial que a gente tem no Brasil, quer dizer, como a gente pode ser melhor do que esse horror que a gente está vendo hoje, dominar o país. E eu vejo aqui esse monte de jovens sem querer botar a responsabilidade nas costas, e você, na verdade, a responsabilidade está conosco. Eu fico pensando no meu papel como editor, minha profissão é editor. Eu quero fazer mais livros nacionais, quero fazer o livro da Eliane Dias. Poder colaborar, a gente tem uma editora que pode publicar muitos livros, livros do Brasil todo, então quero poder receber os jovens ou nem tão jovens autores para que eles possam circular pelo país. Nós temos feito isso, publicamos a Jamila Ribeiro, vamos publicar livro novo, publicamos Giovanni Martins, do Lázaro Ramos e muitos outros autores que são de expressão. E vocês que estão chegando aí, que se Deus quiser voltar na universidade ano que vem, vocês que vão carregar esse abacaxi, entendeu? Que sobrou. Então, o fato de vocês estarem aqui e poderem ter acesso a uma produção, aos discos nacionais, que são maravilhosos para dançar e para também, como disse o Ed muito bem, ouvir a mensagem, agora tem um livro e está todo mundo obrigado, a Eliane sempre fala isso, todo mundo vai ter que ler Racionais para entrar no vestibular, passar na universidade se quiser. Eu acho que não deveria ser obrigado, mas já que está, então vai ser uma leitura com prazer, ficou? Então. Lógico, vai ser com prazer, porque a gente está falando de vocês, estou falando de nós, da periferia do real Brasil, ficou sobre nacionais, é isso. Eu acho, assim, são todo mundo fala os racionais, não são os racionais, é o grupo Racionais MCs, ficou? A gente é um grupo, de forma uma pessoa, né? Na primeira, o Racionais MCs. E tem várias racionais, alguns lá. Mas assim, porque todo mundo fala, né? E aí eu falo, pô, mas só tem um, cara.
o Racionais MCs. Ele traz nesse álbum. Alguém aqui nunca ouviu esse álbum? Levanta a mão. Agora vai ter a oportunidade, né, daqui para frente de conhecer, porque eu me lembro de trechos muito fortes que a gente ouvia e que impactaram diretamente na nossa vida quando os Racionais, ou Racionais, Sim, mas é real. Mas deu certo, né? Deu certo, tá certo. Quando Racionais Fala certo, eu falo certo quando? Fala pra mim. Esse é o momento, filho. Estou aqui com o professor do meu lado. Vários aqui, ó. Tem que ser assim. Não. Vocês criaram, vocês que mandam, né? Lógico, a gente fez junto. A gente fez junto. O Mágico de Oz, que é uma das letras mais impactantes desse álbum, assim como uma delas. Exato, uma delas. E ele traz para as pessoas uma reflexão de dar um tapa na cara das pessoas. Porque ele é muito sério, ele trata de um assunto muito sério. Né? Ele trata sobre a questão do abandono social, das drogas, exatamente, das crianças, e é muito impactante. O clipe é muito forte. No início, a gente até colocou aqui, antes do início, aliás, e eu queria que você falasse um pouco, quando você escreveu essa música, assim, por que você quis tratar desse assunto? Um exemplo, a gente está no cotidiano, as pessoas passam direto com isso. Né? A gente sabe, por exemplo, que agora aumentou, o Carlos e o Celso vão saber falar muito melhor, o número de população de rua aumentou drasticamente nos últimos 3 anos. E as mortes também. E as moradores de rua também. Exatamente essa violência. Nos anos 90, assim, que ano você escreveu essa música? Você é um estúpido, né? Nossa, horrível. Então, eu acho legal, quando se trata de Racionais, quando se trata do Sobrevivendo do Inferno, é uma obra. E eu acho que a obra a gente tem que falar dela como um todo, sacou? Eu não gosto de falar assim individual, tá ligado? Falar, vamos no Brador, esse Brador, isso vai além, sacou? Porque isso aqui tem muita história envolvida aqui, vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados que a gente passou para chegar até aqui. A gente passou nesse período e depois desse período, tá ligado? Eu acho que existe Racionais antes do Sobrevivendo no Inferno, o rap antes do Sobrevivendo no Inferno e o Racionais pós o Sobrevivendo no Inferno. E o rap pós Sobrevivendo no Inferno. Isso aqui é um marco na história do Racionais, é um marco na história do negro no país, é um marco na história da música. Esse disco ele é um álbum, ele tem um peso tão forte, porque ele é um álbum que ele vendeu mais de 1,5 milhão de cópias na época, né? Pô, no século XX, né? Estamos no século XXI, né? 1990 e alguma coisa, pô, mais de 1,5 milhão. Que sabe, a gente perde os números por conta dos piratas, né? Dos piratas e tal. Então ele foi considerado dos discos mais importantes da história do Brasil, da música, ele está entre os 10 mais importantes do Brasil, sacou? Então eu falei, caralho, velho, eu faço parte da história da música brasileira e da onde eu venho. Cantando rap, sacou? Um bagulho que começou desacreditado, um bagulho que começou tipo como, sei lá, esses dias eu estava conversando com próximos e mesma coisa que comparar o skate das antigas, né? Coisa de vagabundo, maloqueiro. Sabe, mais ou menos isso, um bagulho meio que discriminado, né? Meio
que tiraram, coisa de vagabundo, de moleque, Só que depois que alcançou essa marca, aí ficou sério. A gente enxergou que tinha um peso realmente que a gente falava, tá ligado? Porque esse álbum aqui, até na cadeia, essa época que era Carandiru, a gente ia lá e, pô, né, o Brau, essa música do Diário do Tempo, eles tinham uma certa frequência, né? Nessa mesma época foi formado o 509E. A gente estava produzindo o disco 509E, o Brau também frequentava lá, porque ele estava indo fazer umas críticas lá, fazendo toques com os caras. Tinha uma relação, sacou? Uma relação social com a diretoria da época, tinha esse lado cultural, então a gente tinha acesso, né, à cultura no Carandiru. Então, eu ia lá também muito, para fazer a produção, na época não produzo mais, mas fazer a produção musical lá, estava produzindo músicas do disco do 509E, o Brau também. Então, nesse momento que saiu esse disco, que teve esse envolvimento, né, esse universo de Carandiru, pós chacina, né, que foi os, entre aspas, 311. Então, foi uma época que, essa mesma época que a gente gravou o DVD Mil Trucos e Mil Trucos, não foi? Então, nessa época o rap estava muito bom, estava muito pesado, estava muito forte, igual ele está voltando a ser agora. Então, eu acho para mim que tem o rap antes do Sobrevivendo no Inferno e o rap pós Sobrevivendo no Inferno. Então, isso aqui é uma história que é um marco, por isso que eu acho que está tendo, não sei se é a sua palavra, mas está tendo que ser estudado. Eu acho que não tinha que ser estudado, né? De fazer parte, vocês vai não ser obrigatório, mas já que pá, então vamos, né, agradecer por fazer parte dessa história, né? Ser estudado. Eu falei assim, mano, Racionais MCs é matéria de estudo, velho. História que agradece aos Racionais, né? Sacou? A gente viu, começou na Sombra com os caras rodando no chão, hoje é matéria de estudo, velho. Que brincadeira, tá chegando. Eu queria só aproveitar esse gancho dessa construção do disco, eu queria pedir para a Eliane, enquanto bastidores, que acompanhou essa formação, essa quebra, né, que o Ed Rock mostrou aqui para a gente, o que ele pensa que era antes e o que se tornou depois. Queria que a Eliane dissesse, né, o que ela enxerga sobre isso. Ela lembra muito bem o que era antes. Sabe muito bem, muito bem. E mesmo nas lutas, né? Porque direcionou uma sociedade, né? Fez um direcionamento. Bem, eu estava ouvindo de você falar aqui, ele falou assim, não, já ia lá no Carandiru, fazer roça, olha que leve, suave, né, vai fazer roça, cara, vou fazer ginástica, não, já no Carandiru. Suave, assim, coisa louca, né, essa viagem. Mas assim, como o Edivaldo falou, e a gente sempre fala, existe um povo periférico antes do Racionais e depois do Racionais. Existe um povo que não acreditava que podia fazer, que poderia entrar dentro de uma Assembleia Legislativa, que poderia entrar na universidade. Eu fiz parte desse povo. Eu entrei na universidade depois dessa fase que eu fui fazer universidade. Eu sou advogada, estudei por 7 anos consecutivos, fiz um ano de cursinho, 5 anos de universidade e 6 meses para tirar minha carteira da OAB, e isso aconteceu depois do Racionais. Eu entrei na universidade em 2002, então é um tempão assim. E a minha construção, a minha autoestima, a minha força também vem desse lugar de privilégio que é estar acompanhando Racionais bem de pertinho. Embora eu sofra bastante, porque a pessoa vai fazer ginástica em Carandiru, imagina. Então, eu sofro bastante não só com medo, e com
receio e todo o enfrentamento que eles têm que ter. Né? Eles enfrentaram, eles tiveram um enfrentamento, eles são fortes o suficiente para passar por aquilo que passaram. E eu acho que até por isso que é muito importante que estejamos todos aqui neste momento, que nós estamos passando por um momento de desilusão, por alguns desiludidos, outros tristes, outros achando que, não vai ter jeito. Vocês estão enganados. A gente só está aqui com este propósito. Vocês vão votar no ano que vem, vocês vão para o vestibular, vocês vão entrar na universidade e vocês vão fazer o que vocês quiserem. Porque se naquela época o Racionais fez da vida dele o que ele entendeu, eu estou aqui, eu fiz da minha vida o que eu entendi, levo, claro, rasteiras, não dá pra gente ser feliz o tempo todo, não dá pra gente estar lá no topo o tempo todo, mas dá pra gente nortear a nossa vida, dá pra gente programar, saber o que a gente quer. E entrar na universidade é um projeto. Quando eu entrei na universidade, com esse alicerce de ver o Racionais falando não para a Rede Globo, ele falou assim, não quero Rede Globo, eu não vou lá, eu não vou fazer. E por que você não vai? Porque ela não coloca preto em destaque, ela não coloca preto na condição de chefe, ela não coloca preto na condição de intelectual, ela coloca preto para ser um sul, para ser para ser a pessoa que não entende das coisas, para ser o bandido, para ser a mulher preta que é amante, que destrói uma família branca construída, aí vai lá uma mulher preta e é amante, desconstrói. Então, o Racionais, ele negou, ele disse, não, eu não preciso desse grande para eu ser grande. E acompanhando tudo isso de perto, eu também me fortaleci, eu vejo o quanto o povo fortalece. Né? Claro que hoje as coisas não são fáceis. Aumentou hoje 75,5% dos jovens assassinados no Brasil são negros. É um número muito alto. Embora sejamos 54,6% da população brasileira, nada justifica que 75,5% da população assassinada neste país seja negra. É difícil? É difícil, mas a gente tem condições de mudar a história. Eu acompanho isso e sou grata e sou agradecida e por todo respeito, amor e carinho que eu tenho por essa oportunidade de poder acompanhar, ser contemporânea do Racionais, eu faço o meu melhor. Eu acho que é uma coisa que eu quero que vocês levem para vocês, onde quer que vocês estejam, o que quer que vocês escolham trabalhar e fazer da vida de vocês façam o melhor. Façam o melhor, porque as pessoas só vão acreditar em vocês se essas pessoas perceberem que vocês acreditam em vocês. O diferencial do Racionais para muitos outros é isso. O Racionais acredita no Racionais. Eles acreditam neles. Eles acreditam. Eles falam assim, não vou fazer isso. E eu sou empresária, né? Eu falo assim, como assim? Está pagando tanto para vocês? Não vou fazer, não quero, eu ganho esse dinheiro de outra forma. E eu falo, meu Deus. Né? Não posso falar aqui, né? Eu falo, meu Deus. Mas é isso, mas cada vez que eles dizem não para alguma coisa que eles não acreditam, que eu quero que eles façam, porque realmente, às vezes, falam assim, não tem por que não ganhar esse dinheiro. As Racionais falam, não quero esse dinheiro, não vou ganhar dinheiro de outra forma. Por exemplo, o Racionais, ele não deixa eu trabalhar com moto, receber patrocínio de moto. Porque muitos jovens, muitos negros morrem na periferia por conta de acidente de moto. Junta uma coisa assim, a bebida e a moto, morte, falta de braço, mulher que fica com filho, acidentes, então muitos jovens morrem. Aí eles falam assim, olha, chegou um patrocínio aqui de moto, por exemplo, sei lá, 300 mil reais. Não, moto não. A moto eu não aceito. E aí eu fico assim, pô, cara, mas é um bom dinheiro, vocês não vão aceitar? Não vão aceitar. E isso fortalece, porque eles acreditam neles. Né? Eu, neste momento, eu tenho uma grande abertura e gosto muito dessa Casa de Leis. Trabalhei aqui por 9 anos, saí daqui dessa casa em março, por conta de uma rasteira que eu levei, mas enfim, vida segue.
E eu tenho grande abertura aqui nessa Casa do Ex, pelo fato de que, no período que eu trabalhei aqui, eu trabalhei com muita paixão, com muita intensidade, com muito respeito, e as pessoas acreditavam em mim, acreditam em mim por conta disso. Com o Racionais eu faço a mesma coisa, muita paixão e muito respeito. Os bichos são bravos, eu sofro na mão deles, mas eu trabalho com paixão e respeito. Então esse é um briefing do que deve dar para a gente se alongar. Esse aqui eu gostaria muito que eles pudessem fazer perguntas para a gente responder e para a gente tirar algumas dúvidas assim, do que a gente puder. Mas esse é um briefing do que, resumidamente, do que o Racionais representa. O Racionais representa autoestima, apresenta coragem, dá possibilidades para você dizer não, você não precisa dizer tudo sim para tudo, dá possibilidade de você dizer não. O Racionais mostra que a gente pode traçar o caminho que a gente quer traçar. Eu só aceitei estar aqui e acompanhar esse trabalho pelo fato de que eu acredito nisso, que a gente pode traçar. E eu espero que vocês, cada um de vocês, ao se formar, possam mandar uma mensagem para mim lá no Instagram. Eliane, estou me formando na universidade, já sei. Se der, eu vou, porque é muito gostoso a gente assistir a formatura da universidade, de uma mulher pobre periférica, de um preto periférico, de uma preta periférica. Quando uma mulher mexe, quando ela se movimenta, ela movimenta uma estrutura inteira. Então, quando a gente sabe que vocês entraram na universidade, que vocês concluíram apesar da adversidade, tipo, nasceu uma estrela no céu. Espero que vocês levem isso para a vida, não deixe que nada atrapalhe, nem gravidez indesejada, nem casamento fora de hora. Trace uma meta e vá lá e consiga. Faça o que a gente tem feito por aí, tá bom? Obrigada. Pessoal, eu vou passar para o Caio aqui, mas sim, para fazer as perguntas. Eu vou fazer 5 pessoas aqui, a gente, do lado de esquerdo aqui, para a gente poder controlar, tá bom? Aí quem for falar já pode vir para cá e o cara já vai poder. Rapidamente, pessoal, vou exemplo de vocês. 5 em 5 aí, ó, 5. Olha, rapidamente. Primeiro eu quero dar aqui o testemunho do trabalho da Eliane. Eliane, o SOS Racismo que você fez aqui em 3 anos, talvez ninguém tenha feito durante toda a existência do SOS Racismo na Assembleia Legislativa. E me lembro de uma cena aqui, sua, aqui no plenário em 2016, nós realizamos um evento contra a Escola Sem Partido, que é esse projeto, essa tentativa de impor a censura e a mordaça nas escolas, para que vocês não tenham acesso a esse tipo de debate. E houve um grupo neofascista, pró-fascista, que ocupou o plenário aqui contra o nosso ato. E eu me lembro que existia nesse movimento, por incrível que pareça, um menino negro que atacava o evento, tentava inviabilizar. Eu me lembro que você chegou perto dele com muita autoridade, com integridade, você chamou a atenção dele, assim, você deu uma aula naquele dia. As pessoas que viram aquilo, nossa, ela deu uma aula, assim, você foi com uma firmeza na sua posição que marcou a história aqui daquele movimento. Tá? Parabéns pela sua posição. E só fazer uma pergunta para o Ed, rapidamente, Ed, vocês gravaram a música do Jorge Ben para nós, somos mais antigos, sempre Jorge Ben, Jorge Capadócio, uma música lindíssima. Eu queria saber quais são as influências musicais de vocês, Jorge Ben, Gilberto Gil, Tim Maia, da música negra brasileira. Quais são as pessoas, os cantores, compositores, os músicos brasileiros da MPB que influenciam vocês, que vocês gostam? Você é músico? Qual estilo mais você gosta? MPB? Então. Cara, a gente gosta de música. Eu vou falar por mim, né? Porque cada um tem uma opinião, uma visão e um gosto pessoal. Por isso que a gente faz os nossos discos individuais. Mas Racionais curte música. A influência dos Racionais é a música universal.
música negra e universal. Se você, tem muita influência, né? Porque hoje não, mas o rap, se você for ver o rap, ritmo e poesia, ele é uma música eletrônica, né? E aí ele deixa várias janelas, várias brechas para você fazer o que você quiser com ela. Né? Então você pode ir, voltar, né? Você tem esse leque, né? O rap é muito, dá para você ser influenciado por muitos gêneros, tá ligado? Então, como você, a gente ouve MPB e música negra americana, né? Universal. A gente tem um lema, né? A gente gosta de música boa, sacou? Mas a nossa criação foi ao samba, timbu, soul, funk, só para ser mais direto, né? Timbu, soul, funk, que seria o quê? James Brown, um exemplo, Michael Jackson, Aretha Franklin, Kurt Maker, Marvin Gaye, e por aí vai, Ash Carvalho, que é brasileiro da Silva, Meg Neto, Ivone Lara, entendeu? Para Nunes, a gente gosta de música boa. Como você deve gostar também, você gosta de MPB, tem uma música boa. A música brasileira é única, a música brasileira é a melhor, né? É entre as melhores do mundo, né? E todos tentam, o piano consegue, só o Brasil consegue fazer música brasileira, né? Queria abrir a primeira, vem aqui um pouco mais para frente para eles poderem te enxergar. Ali da tribuna, pode ser do lado de lá, a fila vai para o lado de lá, então. Enquanto o primeiro pessoa perguntar, eu vou só falar que nós estamos vendo aqui no primeiro andar uma exposição fotográfica da cadeia de reciclagem, um olhar para os catadores, da artista Márcia Lima, vale muito a pena. Show de bola. É muito importante uma sensibilidade incrível sair no primeiro andar depois da saída do. Posso falar? Vamos lá. Posso falar? Bora, gente, bora, posso falar? Só vou pedir para ser breve, tá? Porque a fila depois a gente vai abrir para mais pessoas. Bom dia, dá para ouvir? Meu nome é Cláudia, eu tenho 18 anos e assim, primeiro eu quero falar uma coisa importante para mim, que a minha pergunta era sobre a minha história. Eu sou filha de uma mulher negra, de pele tinta, traços largos, cabelo crespo, e assim, embora eu, por ter traços finos, não tenha passado tantas coisas do racismo, a minha mãe passou muito. E assim, a pergunta que eu faço para vocês, o álbum foi lançado em 1987, certo? 97. Eu quero saber a diferença de lá para cá, não nas pessoas que se levantaram, mas sim na sociedade. Porque toda vez que eu levanto para o meu agressor e digo, eu não vou mais apanhar de você, ele abaixa o tom de voz. Então, assim, eu quero saber qual a diferença daquele tempo, de como a sociedade tratava o negro, o periférico, o pobre, para como ela trata hoje. Porque assim, eu sei que a gente mata o leão cada dia. A gente luta, a gente sofre, a gente ainda passa por muita coisa ruim. Mas eu sei que de lá pra cá já melhorou. Ainda tem muito que melhorar, mas eu sei que o ponto melhorou. E eu quero saber de vocês porque vocês estavam lá. E assim, principalmente de Eliane, porque você é uma mulher. Você me representa, você representa minha mãe. Então eu quero saber principalmente de você, como foi naquele tempo e como está sendo agora, qual foi a evolução que a gente já teve e o que ainda pode melhorar na sua opinião. Tá bom, querida. De lá para cá, eu vejo que muita coisa mudou e muita coisa ainda há de mudar, porque o genocídio ainda está muito alto. Muitos jovens negros são assassinados ainda pelo simples fato de serem negros. Né? Se vocês, se a gente primeiro, eu costumo dizer que nós somos, na lei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas no nosso dia a dia negro, nós somos culpados até que se prove o contrário. Então isso é uma coisa que melhorou um pouco sobre a questão da gente chegar mais empoderada, é uma coisa da gente ter o conhecimento, da gente chegar aqui onde a gente está, é uma coisa, eu costumo, para ser mais sucinta, eu costumo dizer que a partir do momento que o meu feminismo foi aflorando em mim, o machismo foi diminuindo. Então, a partir do momento que a gente tem entendimento do que é o racismo,
O racismo, ele tende a existir, mas ele fica lá, ele tem que ficar no canto dele. Tá certo com esse novo levante de pessoas negativas que saíram do armário, muitos racistas saíram junto e estão achando que pode chegar e ter bagunça. Mas a gente está voltando dizendo que aqui não é bagunça, não. Antes, a gente aceitava isso como uma coisa natural, entendeu? Ah, não pode usar o seu cabelo crespo. Todo mundo ia lá alisar o cabelo. Hoje não, hoje esse é meu cabelo, eu vou usar assim. Ah, uma mulher não pode, uma mulher gorda, ela não é bonita. Não, a mulher gorda é linda sim, é maravilhosa e a gente está lá, entendeu? Então é isso que mudou. Hoje a gente tem voz, hoje a gente fala, a gente tem consciência e a gente sabe quais são os caminhos que a gente pode chegar. Eu costumo dizer que a gente tem que hackear o sistema. Se necessário for, a gente vai lá e hackeia o sistema, entendeu? A gente vai lá e fala assim, ok, você não quer que eu use meu cabelo por cima, eu vou prender o cabelo, vou trabalhar. Você acha que você está prendendo o meu cérebro? Você não está, você está prendendo o meu cabelo, minha cabeça continua a mesma. Então a gente hackeia o sistema. E hoje a gente vai para a universidade. E na época de Racionais, a universidade era uma coisa assim, inatingível para a gente. Isso é uma das poucas coisas que mudou. Muita coisa tem que mudar, mas muita coisa melhorou porque a gente colocou a cabeça para funcionar. Tá bom? Boa tarde, meu nome é Leonardo, tenho 17 anos. Minha pergunta é a respeito do Ed Rock mesmo. Como a Racionais revolucionou na década de 90, minha pergunta é para você, quem continua revolucionando no rap nacional nos dias atuais? Na cena atual do hip hop? Revolucionando, cara, essa palavra tem que ser avaliada, revolução. Né? Eu vejo como música e o que me agrada, o que me atrai. Tem alguns artistas que estão sendo bons no que estão fazendo, eles estão se destacando, né? Estão sendo bons no que está sendo feito. Para mim, o Baco, né, por ser ser nordestino, sacou? E não fazer uma coisa, né, fazer várias dentro de uma proposta, sacou? Eu vejo assim. O rap ele não tem que ter limite, ele tem que ser ilimitado, não pode ter fronteira, porque a gente falou sobre isso, né? A gente fez isso, né? A gente aprendeu assim, né? E aí ele evoluiu junto com a internet. E aí o Baco, o Djonga, e aí tem pessoal dessa marca assim, que para mim está me chamando a atenção. Eu acho que, se for falar de revolução, para mim isso é uma revolução, porque os caras estão mantendo, né, a denúncia, chamada ali nas entrelinhas, não é, né, primeiro plano, mas estão mantendo a denúncia, estão mantendo as raízes, né, raízes étnicas, né, tipo, da onde eu vim, para onde eu vou. Não, digamos que o ensino básico, a regra básica do rap. Você tem que saber de onde você veio e para onde você vai, isso aí, entendeu? Você tem que saber e aí valorizar a sua raiz, sacou? Então, esses caras sabem muito bem o que estão fazendo. É isso. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Renato Fonseca, sou professor de literatura do curso Ubuntu. E eu estou muito emocionado, estou muito nervoso porque... Outro professor? Isso. Legal, dia dos professores, então, né? Parabéns, professores, muito respeito. Eu não tenho como falar bem como eu estou emocionado hoje, porque eu sou professor de literatura e queria afirmar que esse dia não é um dia só importante para o hip hop ou para a história da música brasileira. Eu diria que é um dia histórico para a literatura do Brasil. Porque eu comparo esse dia de hoje com o movimento modernista lá dos anos 20
em que os poetas eles reclamavam do capitalismo, etc. Por isso foram marginalizados. E, da década de 90, 80 para cá, a gente vive uma realidade também dura, né, que se reforça nos dias atuais. Então, acho que o dia de hoje representa, de fato, essa importância para a história do Brasil. Então, vocês que estão aqui hoje estão representando isso, nós todos vamos ser estudados no futuro, porque nós estivemos aqui hoje, nesse dia, né? E a minha pergunta é para o Ed nessa perspectiva da função do artista, porque o artista ele surge em momentos de desesperança, né? Momentos de tristeza e angústia da realidade que nos rodeia. E eu queria saber, que na verdade desse um recado para todos vocês aí, que para mim também, né? Eu vi o Racionais no Paulo Marrom, tenho certeza disso. E eu queria que ele dissesse como, né, ele se motivou a fazer arte, comunicações, etc. E dar um recado para todo mundo aí que quer fazer isso também, porque eu tenho certeza que tem um monte de artistas aqui que sonha com isso, eu sou um deles. E o que o Ed teria para dizer para mais em relação a isso? Eu não entendi o final da pergunta, desculpa. Você me desvirtuou com o Paulo Marrom, que eu vou falar sobre essa pergunta aí. Beleza. Não, em relação a essa motivação do artista, a gente fazia arte num momento ruim, motivação, na sociedade, etc. O que mantém a motivação nossa? Isso. O coração, né? A gente faz o que ama. E ainda recebe por isso. Que é mais motivação que essa. Eu faço o que eu amo e ainda eu sou pago ainda. Porra, você é louco? Fala isso, tio. Eu ainda mando minha mensagem, eu falo o que eu quero, falo pra quem eu quero. Porra, mano. Você é louco. É só agradecer e manter a mensagem, porque eu acho que é como uma missão, sacou? Poeta, pô, ele já é difícil, né? É difícil ser poeta, ser escritor, tá? Arte é difícil, né? Você trabalhar com arte, né? E ser reconhecido. Quando você é reconhecido, é o quê? É o ápice, é o que você mais queria. Então isso a gente já alcançou, tá ligado? Então eu agradeço todo santo dia, toda santa noite. Pode falar que a gente, né? E aí passa isso para a próxima, né, rapaziada, também. Quem está próximo de nós, a gente procura passar. Procura, né, passar não digo como professor, passar os ensinamentos, mas quem está com a gente tenta deixar uma semente, sacou? Da continuação. Eu acredito que isso possa continuar, né? Mas nem todos conseguem, porque é difícil. A arte, para você ter um retorno dela, todo mundo sonha em ser famoso e pagar as contas, ficar, sei lá, ok, rico, etc. e tal. Mas para isso você tem que trabalhar muito, sacou? Como tudo na vida, para ser reconhecido, ou viver daquilo, ou ganhar dinheiro com aquilo. Você tem que trabalhar muito, né? Eu falei aqui no começo. Para você ser um pedreiro, você é igual a qualquer um, né? Ou você pode ser o melhor da quebrada. E você pode ganhar dinheiro sendo o melhor pedreiro da quebrada. Você pode ganhar dinheiro sendo o melhor mecânico da quebrada. Então, acho que o fundamental é você fazer o melhor no que você sabe fazer, tá ligado? Independente do que você... Se você não fizer isso, já era. Ficou? Então, a arte é isso, né? É a arte de fazer o melhor, né? A arte, para mim, no rap, você ama, eu espero, ensinar, né? Esse que você escolheu. Então, você está passando, né? É isso que a gente faz. É passar o nosso... É como se fosse um fio condutor, sacou? A gente analisa como uma ferramenta. É isso. E tem que trabalhar muito, tem que ficar sem dormir, igual eu estou hoje. Tem que ficar... Mano, resumindo, para viver da arte, você tem que fazer a arte coração. Eu tento encontrar, porque é muita coisa, né? Eu tento resumir, não dá para resumir, porque é muita coisa que a gente faz, é muita coisa. Então isso é o coração, né, cara? A gente não coloca o dinheiro na frente, a gente coloca o coração na frente.
O dinheiro é a consequência. Então, quando você coloca as contas na frente, esquece, tem que colocar o coração, sacou? Porque se você colocar as contas na frente, você vai ficar a vida inteira pagando conta. Entendeu? Quando eu lancei o meu primeiro livro, e eu apresentei para o Ed Rock, para o KLJ, lá no Jardim Capela, quem até aqui da Emboideria conhece o Jardim Capela, lá na igreja, lembra? Lá na Capela para os meninos da Liberdade Assistida. No Angel. Isso. E aí o KLJ virou e falou assim, pô, da hora seu livro e tal, agora é trampar. Vai fazer o quê? Obrigado, mas vai trabalhar, né? Foi um recado, mas é isso que ele está falando, esse recado que fez com que eu chegasse hoje ao terceiro e ao quarto. As pessoas têm que conhecer, né? A gente fala, faz arte, as pessoas têm que conhecer a sua arte. E aí, quando você é reconhecido, é o melhor de tudo. Mas para ser reconhecido, você tem que trabalhar. Né? É isso que é. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Meu nome é Lúcia, sou professora da EMF Campus Não Conhecer. Sou professora de geografia, né? Vou dar só um contexto rapidinho aqui da minha vida. Sou filha de uma mulher negra periférica, né? Mãe de 5 filhos, manicure, sou estudante até o 8º ano. E hoje eu sou estudante de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Graças a Deus. Eu estudo sobre as formas de resistência onde eu moro, né, que é no Morro da Serra, na periferia do Taboão. E eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês. Eu estudo muito a obra, né, dos nacionais. A primeira pergunta é: a periferia hoje ela mudou? O que ela mudou? A questão também não só do empoderamento, mas a questão também territorial. Ainda está diferente da ponte para cá? O que vocês conhecem sobre isso? A segunda pergunta é: quais são os desafios que o jovem periférico enfrenta? O que vocês acham que eles precisam ainda enfrentar? Como que a gente pode armar aí as nossas estratégias de sobrevivência? E a terceira pergunta é sobre, na verdade, o contexto da minha pesquisa mesmo, né? No mundo acadêmico, a gente muito estuda, mas geralmente eles não refletem aquilo realmente que a gente vive, porque só quem vive na periferia sabe realmente como é a nossa luta diária, o cotidiano, né? Então, assim, muitos falam que o termo periferia já não é um termo que representa a periferia hoje, porque ela se modificou territorialmente, a questão de empoderamento e tudo mais. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham realmente que o termo periferia ele precisa ser modificado? Muito obrigada. Vamos lá. Eu acho que a periferia sim está se modificando, mas ela ainda está muito aquém. Nós ainda somos o quarto de despejo, do centro. Eu tenho um escritório, a minha produtora ela é na periferia, e eu faço com que as pessoas atravessem a ponte, passem da ponte para lá para poder falar comigo. Então, foi muito estranho, e eu achei muito estranho que o segundo empresário que eu atendi na minha mesa, ele saiu de Michigan, desceu em Guarulhos, pegou um táxi e foi bater no Capão Redondo para falar comigo. E ele fez isso direto, ele desceu do avião, desceu em Guarulhos e foi lá. E eu achei aquela coisa assim estranha pra caramba, porque eu falei, nossa, a pessoa veio na periferia. Tem muitas pessoas que falam assim, você pode vir no meu escritório? Porque ela não quer ir lá no meu escritório na periferia. Outro dia um rapaz falou para mim assim, Eliane, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem uma sala aqui, e eu tenho uma sala lá no aeroporto, porque muita gente desiste de comprar, de fazer alguma coisa comigo, quando eu digo que a minha empresa é aqui na periferia. Então, por status, eu preciso ter um escritório lá no aeroporto. E ele faz móveis. Entendeu por quê? Porque você perde a credibilidade, a empresa dele perde a credibilidade quando está lá na periferia. Então, essa coisa de
a periferia mudou, ela está em movimento, e ela está em movimento por conta das mulheres que estão movimentando. Isso é um movimento feminino preto, isso que está sendo movimentado. Eu acredito que o nome periferia não tem que ser mudado, eu acho que isso é uma marginalização, eu acho que isso é o oposto, eu acho que tem que continuar sendo periferia sim. Eu vejo a resistência de muitas pessoas para sair, por exemplo. Eu duvido que se você mora na periferia, se você chama uma amiga para ir na sua casa, ela mora em Moema, ela mora em Pinheiros, no Brooklyn, se ela mora da ponte para cá, ela sempre vai dizer para você, vem você para cá. A gente teve um problema na campanha política, que a campanha política foi feita no centro. Ela não foi feita na periferia. E olha que eu sou uma ativista, eu estou de férias agora porque eu estou de luto, mas eu sou uma ativista que não tem muito para levar a campanha para a periferia. Eu falei, olha, vamos fazer campanha na escola, no terminal, na universidade, não sei o quê. E a galera que estava direcionando uma campanha que eu trabalhava falava assim, não, vamos fazer a campanha lá na Praça da Sé, vamos fazer a campanha lá em Gabaú, na Barra Funda. Então existe essa resistência da periferia. Você, na sua tese, se você for na cidade de Tiradentes visitar, você vai ver que a cidade de Tiradentes é uma cidade dormitório. De dia não tem nada lá, entendeu? Então, respondendo as suas 3 perguntas, eu acho que é isso. Eu acho que a periferia está mudando, mas ela não mudou. Ainda existe muito racismo, ainda existe... Quando a gente tem um chefe que fala que pode atirar na pessoa na periferia, fica claro que a periferia continua sofrendo as mesmas coisas. Eu acho que a gente tem que continuar empoderando a periferia, tem que investir dinheiro na periferia, tem que ter comércio na periferia. Eu conheço o Thiago, do Solano Trindade. Ele é um menino mesmo, poderia ser meu filho. Ele tem até o próprio dinheiro que funciona em 800 comércios na periferia. Ele tem o Solano, ele tem um aplicativo. E você vai lá, você precisa de R$50, às vezes R$50 resolve a sua vida, porque você precisa comprar um botijão de gás. Vai lá, pega o Solano, vai na loja que vende gás, paga com o Solano, e aí você vai com o seu gás para casa, o outro que vendeu o gás, ele faz esse dinheiro andar. Você precisa de R$5.000, sei lá, você tem uma loja de lingerie, precisa comprar mercadoria. Você vai lá, pega 5.000 Solanos, compra o produto para sua loja, e se você quiser comprar outras coisas, essa pessoa que comprou, que usou o Solano, ela distribui. Então, ele tem o próprio dinheiro dele que faz o mercado girar na periferia. Ele agora tem um WeWorking. WeWorking é um escritório. Muitas pessoas hoje em dia não querem montar um escritório, pagar um aluguel, pagar funcionário. Então você trabalha com o seu computador. Para isso existem algumas salas que as pessoas alugam que chamam WeWorking. Ele abriu o WeWorking na periferia, porque aí tem Wi-Fi, tem água, tem cadeira, tem mesa e você vai lá. Então o que a gente precisa para a periferia é isso, é levar essa visão de negócio para a periferia, entendeu? Então não mude, eu acho que você defenda a sua tese aí, sua tese que o termo periferia tem que existir, a periferia está mudando, mas está aquém de ser aceita por uma sociedade atrasada. É isso. Peraí, só uma coisinha. São 3 que tem aí? Não. São 5. Posso propor que eles façam as perguntas e aí vocês respondem bloco? Pode ser? Vocês aceitam a mesa? Quer montar, senão não Tá vou bom, a gente cobrar. arruma a caneta. Tem que ir anotando, né? Thaís, pega o microfone. Boa tarde, eu sou a Thaís, eu sou do Laerte. Eu queria, primeiramente, parabenizar os dois. Microfone. A João falou para manter até o Celso falar de novo. A pergunta que eu queria fazer para os dois, como foi a vida de vocês, a dificuldade que vocês sofreram, assim, caso
vocês conseguirem chegar onde vocês chegaram. Como foi a família de vocês? Se elas apoiavam ou não as amizades, principalmente os bicos que colam, assim, só para chegar porque vocês têm fama ou conseguiram conquistar os seus objetivos. Como foi para vocês passar por tudo isso? Obrigada. Boa tarde a todos. Estou muito nervoso, mas meu nome é Leandro, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. Estava aqui em São Paulo, sou do evento e vim aqui aprender. A gente tem um cursinho lá também, e aí eu vim aprender, compartilhar com meus companheiros lá. E, assim, dizer que eu estou muito nervoso porque uma vez eu encontrei o Mano Brown escovando os dentes no aeroporto. Entrei em choque. Em choque, assim, eu queria tirar uma foto com ele e não consegui, mas é porque eu estava na frente de um dos caras que são determinantes em quem eu sou hoje. E agora está acontecendo de novo, eu estou aqui próximo do Ed. E a minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira é se vocês têm noção disso, do quanto vocês influenciam e as pessoas são determinantes na construção de quem elas são. E aí a segunda é sobre o livro, que é o seguinte, quando ele entrou para ser utilizado, né, no vestibular, na Unicamp, saíram alguns vídeos, algumas críticas. Eu não vou nem falar o nome de quem para não dar ibope, mas uma dessas críticas é de uma pessoa que foi deputada estadual aqui, fez um vídeo criticando a escolha da Unicamp e fazendo aquele tipo de crítica que eu acho que vocês escutam há muito tempo, de que as músicas elas fazem apologia, vida criminosa e coisas absurdas. É uma distorção completa da realidade, mas o que eu quero saber é como que o Racionais lida com isso, com esse tipo de crítica, desde quando o álbum saiu até hoje. É isso. Muito obrigado. Eu sou o aluno da Escola de Conselho. A minha pergunta é referente ao livro para diretamente você. Sabemos que o livro passa mensagem, mas qual foi como você leu o livro e como você reflete a sua própria mensagem de vida para todos que estão aqui? Boa tarde, meu nome é Tainha. Eu não tenho uma pergunta, mas queria registrar aqui de ver essa história cheia de esperança ainda de pessoas que querem entrar na universidade para fazer algo diferente. Eu sou historiadora, estou assessora parlamentar aqui na casa, da deputada Érica Maldini. Fui uma das pessoas que trabalhou aí na reformulação do vestibular da Unicamp, com a inclusão das cotas raciais, que me ajudou muito para que isso aconteça, junto com outras pessoas aí reformulando o anseio ancestral, né, pela reparação dos nossos direitos. E fico mais feliz ainda de, além de olhar para esse auditório e ver que tem gente fazendo coisa diferente, querendo ter esse espaço para fazer diferente, de saber que a universidade está muito melhor, pelas pessoas negras terem entrado lá, pelas pessoas negras questionarem esses padrões brancos, eurocêntricos, de produção de conhecimento, né, de meritocracia, e também porque Racionais emitiram o nosso vestibular. Então, eu quero agradecer por isso. Sou da periferia de São Paulo, fui criada no Grajaú, fui formada pela cultura negra, pelo rap, para mim é um momento muito importante que acontece aqui hoje. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, me chamo Aruê. Eu sou ex-aluna do Latino de Carvalho. Eu não estou aqui para fazer uma pergunta, mas sim para agradecer. Eu faço parte da comunidade indígena, até o ponto que eu tenho dois nomes, Aruê, que é hoje na sociedade atual, e dentro da aldeia eu me chamo de Paraíba, Guardiã das Alucinações. Eu queria agradecer a vocês, ao trabalho dos Racionais, ao trabalho principalmente da Liliana, que não me representa, não me representa na advocacia, porque é uma área completamente diferente, mas me representa como mulher guerreira. E eu queria agradecer aos Racionais porque vocês documentaram mortes. Desculpa, gente, vocês documentaram mortes, vocês documentaram a marginalização da sociedade negra. Antigamente, documentam a marginalização da sociedade negra atual. E
nós indígenas não somos sujos, não somos ladrões, não somos preguiçosos. Nós somos guerreiros e desejamos a nossa marcação. Não somos filhos que devem ser chicoteados por ruralistas que querem acabar com a cultura negra, a cultura indígena, a cultura originalmente brasileira. Obrigada. Eu sou ex-aluna da Universidade e hoje uma das coordenadoras. Estou cursando o segundo semestre de Engenharia Civil. Você estudou para a Uni, tenho 3 filhas, cuido delas sozinhas e eu consegui ingressar na universidade através do nosso cursinho Ubuntu, que vem de uma filosofia africana. Eu sou o que nós somos, e essa é a nossa fala, a nossa luta que a gente faz. E a minha pergunta, eu queria saber o seu ponto de vista, Guilherme. Você falou que entrou na universidade após os Racionais, né? E eu queria saber assim, o que você pensa ou qual recado que você tem a dar, como que você se vê sem Racionais, como você ingressaria nessa universidade e quais as dificuldades que você poderia enfrentar e que você deixasse um recado para todas as mulheres. Eu hoje enfrento muita dificuldade para conseguir trabalho, estudo e estou à frente da coordenação aí dos polos. E é muito difícil me manter em tudo isso, criando 3 filhas sozinhas. E entrei no curso, são 5 mulheres na minha sala, 50 homens. E aí eu queria que você deixasse esse recado aí, falar um pouco sobre esse ingresso que você foi após os Nacionais, mas como você acha que seria sem eles? Obrigada. Pessoal, só antes de você falar, eu queria encerrar a fala dele, tá? Porque a gente falou 5 e não parou. Até pedir ajuda aí dos nossos colegas aqui. Interferir nessa resposta. Posso? Mano, sem Racionais, eu acho que ia ser mais fácil. Só estou falando para você, só que Racionais. O fardo, o peso, tudo só. Meu grau. Então seria muito mais fácil para ela, inclusive. Eu sou Wagner, com 17 anos e sou da escola de São. Eu queria comentar com ele já que como você vivia na época dos 90 lá que matava muito, eu queria saber que você vivia na época muito violenta, eu sou da Zona Norte, né? E na Zona Norte, se você. Já pode dizer o que você está falando? Porque depois eu esqueço. Microfone. Eu queria mais que vocês mandassem um recado da gente que tem que atrasar o progresso da ciência. Eu queria que vocês mandassem informações para a gente, porque eu segui muito dados no campo da ciência. Eu queria que vocês tivessem Vai você primeiro. Então, como esquecer, cara. Deixa eu falar. Relacionado à violência dos anos 90, né? Eu sou da Zona Norte. Eu e o Caridinho, meio grupo, digamos assim, meio grupo nacionais. Da Zona Norte e a outra dupla da Zona Sul. A Zona Sul é muito mais violenta do que a Zona Norte. A Zona Norte por quê? Não sei se tem alguém da Zona Norte aqui? Conhece que ela tem um quartel-general gigantesco. Né? Lá tem escola, tem Barro Branco, tem os oficiais, tem você entra, estuda, se forma e tudo mais. Ali, gigante, tem cadeia,
de polícia, como se não me engano, não lembro agora. Então ali na Zona Norte ela tem esse forte, assim, esse lado militar muito forte. Então ali tem um outro lado da violência, né? Que eu vejo, que eu vi, que eu vivi, que eu cresci vendo. Eu tenho parentes militares, você tem uma ideia. Parentes militares. Então, engraçado, né? Engraçado porque, mano, eu sou mais maluco que eu sou militar, tá no sangue, né? E ali tem esse lado militar, esse lado de extermínio. Não sei se vocês sabem, se procurar saber, na época, Zona Norte, a rota, né, que tinha o Rota 66, e tem os capitães, os capitães, ali os coronéis das antigas que tinham por baixo encoberto politicamente, na época tinha grupos de extermínio, tá ligado? Grupos de extermínio. Então, ali na Zona Norte não era tão atuante, né? Mas o resto da cidade sim. E aí, por que na Zona Sul era mais perigoso, né? Porque era o outro lado que era mais violento, era mais afastado, era mais longe, era maior, tá ligado? Então, o lado na época, para mim foi mais suave. Onde eu cresci foi um pouquinho mais suave. Tinha mortinha, a Zona Sul foi muito pior, foi 10 vezes pior, tá ligado? De São Paulo. E eu acho que na época, o Jardim Ângela, né? A Zona Sul, Capão Redondo, Jardim Ângela, era o bairro mais violento do mundo, né? Segundo a ONU. Então, mano, não tem como isso não influenciar no discurso, não influenciar na rima, não influenciar na música, não influenciar na opinião, não influenciar no momento, né, que foi os anos 90, não influenciar na opinião pública também, sacou? Então, eu acho que foi, na minha passagem, acho que foi um dos piores momentos que a gente passou assim, na vida. Porque até mudar de região, mudar de bairro, a gente teve que mudar por ameaça, né, de violência, ameaça de vida, ameaça, né? Na época, o Grau e a Eliane, eles moravam na Coab. E foi bem na transição do raio-x do Brasil para o Sobrevivendo no Inferno. Que a gente falava, né, a denúncia das mortes, do genocídio, do extermínio, dos grupos de extermínio, pé de pato, justiceiros, né, que existiam na época. E aí eles tiveram que mudar de bairro por conta de ameaças que sofriam, sacou? Nessa época que a gente andava, a gente tomava um quadro, uma geral, que a gente fala, né, na gíria, a gente não podia falar que era cantor de rap, a gente não podia falar que era do Racionais, a gente não podia, por quê? Porque ao mesmo tempo que você falava, você era oprimido. Você é cantor de rap, por quê? Você é daqueles que falam mal da polícia também. Então, quer dizer, a gente não tinha direito de opinião. Até hoje não tem, né? A gente tem que brigar. Tem que brigar, tem que bater, tem que pisar, né? Pisar forte, né? Derrubar a porta. Mas na época era muito pior, porque era no começo, né? A transição no começo, a gente ainda estava galgando e tentando conquistar o nosso espaço, né? A gente ainda estava, porque saía 92, 93, foram 10 anos, né, mais ou menos, de 90 a 2000, né? 10 anos, foi isso. E sem internet, sem só o orelhão, né? Você imagina, não tinha celular, nem celular não tinha, tá ligado? Você imagina.
Hoje ainda acontece, né? Não sei se muito mais, para mim, eu acho que é igual, só aumentou, a opressão só aumentou por conta da população também, aumentou. Então, tudo é mais, né, do que aquela. Mas a diferença é que não tinha internet, tá bom? A violência. Hoje você ainda continua, naquela época é igual. Os negros os moleques ser mortos na quebrada de disco. Só faltou aqui você falar como você lida com as críticas. Esse aqui ficou faltando. Me desculpa ficar sem dormir horrível. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa, sacou? Só mudou só a proporção da população. A mesma coisa, continua a violência policial, continua a covardia, a gente continua sofrendo, o povo continua sofrendo, e aí é isso, só mudou a época, só aumentou, por isso só aumentou, por conta da população também. É isso. Como você lida com as críticas? Eu procuro fazer o melhor. As críticas, a gente tem sempre, o que eu sei fazer de melhor? É música. Então eu procuro fazer música boa. É isso. É igual o Neymar. Se o Neymar não jogar bola, ele vai sofrer crítica. O que ele tem que fazer? Jogar bola. E a outra é se você tem noção do quanto você influencia as pessoas. Você tem noção do quanto você influencia as pessoas? Não tenho noção, mas eu sei que a gente influencia e a gente tem que ser uma boa influência. Sacou? É isso. Então vamos lá. Eu acho rapidinho aqui. Como foi a vida com amigos falsos? Eu acho, pelo que eu acompanho com Racionais, e eu também sou assim, e a gente troca, né? Acaba que a gente acaba trocando. A gente sabe quem a gente é, entendeu? Eu, por exemplo, Eliana, eu sei quem eu sou. Amigos falsos, eu acho que a gente tem, e todo mundo tem, e acho que a gente tem condições de selecionar o que é bom, o que é ruim, e falar, não preciso ficar com um amigo falso. Para que eu quero um amigo falso? Isso aí é se auto-sabotar. Então eu tenho poucos amigos, e os poucos que eu tenho, deve ter um ou dois que é um mal necessário, às vezes a gente precisa, né, daquele amigo falso. E aí eu falo oi assim, não dou nem bom dia, nem boa tarde, só quando eu chego perto eu não dou nem beijinho e já vou direto pro assunto. Mas a gente tem que ser esperto, a gente tem que saber lidar com isso, porque isso é um meio de sobrevivência. A gente tem que aprender a andar com um radar de autodefesa ligado. Então, um amigo falso, às vezes é bom. Só não coloca dentro de casa, não apresenta o namorado, entendeu? Só para aquele serviço ruim com o amigo falso serve, mas para nada. A noção de influência... A noção de influência, eu não tenho, eu acho que eu não tenho nenhuma influência ainda, eu acho que não. Eu sou uma mulher ativista preta que faço o que eu tenho que fazer, eu não tive outra opção na minha vida, eu escolher ou ser uma pessoa que eu sou hoje, ou eu escolher ser uma pessoa que não tinha tentado, passar pela frustração de não ter tentado. Eu optei por tentar. Então, eu não sei se viver influencia. Eu vivo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu não tenho outra opção, minha opção é só essa. A pergunta como lida com as críticas foi pro Lady Rock, mas tipo, se a pessoa me critica, não significa nada para mim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. Eles costumam até brigar comigo, falar, Eliana, você é muito mandona, você vai lá, você faz, você não pergunta. E eu falo, claro, aí, vou ter que fazer, entendeu? Então, eu não lido eu lido bem com as críticas porque eu faço o que eu quero fazer, entendeu? É isso. A pergunta que foi feita para mim sobre como eu reflito sobre as mensagens do livro, as mensagens do livro são a nossa vida, entendeu? É o que a gente passa, é o que a gente tem que fazer, e a gente tem que ir adiante, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que seguir.
ele é um livro para mim, ele me ajuda num momento, às vezes você está num momento ruim pra caramba e você ouve uma música, sabe, que te coloca, fala assim, não, sabe, sou bem pior do que você imagina, né? Então imagina você viradinha na bexiga e você ouve uma música dessa, você vai lá e resolve o seu BO, né? Sou bem pior do que você está pensando, presta atenção, eu vou lá, entendeu? Então é um incentivo para mim e não teria como não ser. Eu ando na periferia todos os dias e ando observando a periferia todos os dias. Sinto muita falta de mais pessoas dentro e importantes da periferia. Eu vejo o Racionais o tempo todo, eu ouço, às vezes eu deito dormindo Racionais e acordo dormindo Racionais, porque as pessoas da periferia fazem questão de ouvir o Racionais no último volume. No último volume, às vezes eu de madrugada, pelo amor de Deus, tem um Racionais passando. Quem gosta de verdade. Então eu ouço Racionais o tempo todo e quando a pessoa está ouvindo aquela música, eu sei que aquela pessoa está sentindo o que ela está querendo, qual é a necessidade dela naquele momento. E isso é uma mensagem que fica muito clara para mim. Dependendo da música do Racionais que eu ouço, eu sei que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então é bem legal. Sem o Racionais, como eu faria na universidade, realmente é o que o Edivaldo falou, eu teria muito mais facilidade, né? Porque o Racionais e o Mano Brown, ele me abre portas, mas ele me fecha muitas portas, tudo para mim é mais caro. A cobrança é maior. A cobrança é bem maior, eu apoio bem mais, eu apoio muito. Né? Eu fui fazer uma parte, eu fui estudar no núcleo de consciência negra lá dentro da USP. E por eu ser casada com um dos integrantes do Racionais, eu tinha que entender de química, física, matemática, português, geografia. Eu falo, gente, eu sou um ser humano assim, normal. Eu entendo né, eu sou de humanas, eu não entendo nada de exatas. 1 mais 1 para mim dá 2,5, não entendo. Né? Aí todo mundo me cobrava demais dentro do cursinho de núcleo de consciência negra e eu tinha um carro na época, alguém chegou lá, riscou todo o meu carro e eu tive que sair do núcleo de consciência negra por um assédio muito grande porque eu sou casada com o Brau. Então é bem complicado, abre portas, mas fecha muitas portas. Se eu for comprar esse livro aqui em qualquer livraria, se eu chegar Eliane, ninguém me conhece, o livro custa tanto. Se a pessoa me conhecer, ele custa 4 vezes mais. Olha que desumano isso aí. Né? Bem desumano. Acho que eu sou rica, eu trabalho. Né? Então seria mais fácil para entrar na universidade. Eu acho que a mãe com 3 filhos tem grande problema assim, para enfrentar a universidade, mas ela tem um legado muito maior para deixar, que é um exemplo. Meus filhos eram pequenos quando eu estudava direito, eu fazia meus filhos dormir lendo o Código Penal. Era assim, eu botava a cabeça de um numa coxa e outro noutra coxa e lia o Código Penal, artigo 121. Não terminava o código e a criança já estava dormindo. Entendeu? Mas era assim, então hoje meus filhos estudam, não me criam problemas, estudam. Um faz marketing, a outra faz artes cênicas. É a primeira negra de 300 da minha família, nós somos mais de 300 pessoas. É a primeira negra da minha família a entrar na universidade pública, é a minha filha. Entendeu? E com 2 anos e meio, ela tinha 2 anos e meio quando eu entrei na universidade. Então vale a pena a mãe se sacrificar, continuar, porque o legado que vai deixar é um legado muito grande. É um legado que você vai deixar. Seus filhos vão te ter, suas filhas vão te ter como exemplo, vão te respeitar e jamais vão dizer para você que você foi uma mãe ruim porque você teve que deixar de ir ao parque para você estudar. Para responder a última pergunta, eu vou deixar outro exemplo. Teve um ano, no 4º ano de Direito, eu estava estudando, eu estava fazendo TCC. Direito, ele absorve a vida da gente. Meus filhos só iam para um lugar comigo. Uma vez por semana eu ficava com meus filhos e ia para o cinema. O cinema era baratinho, eles não pagavam o estudante e eu ia para o cinema. Todo final de semana eu tirava 2 horas para ficar com meus filhos para ir para o cinema. Era só isso, era o ano do cinema, não foi para outro lugar. Não dava para ir no parque, velório, festa, nada, só ia no cinema. Só naquele lugar. Entendeu? E o outro ano ia ser o ano do teatro, mas acabou que não deu certo, só foi para o cinema. Mas funcionou.
Entendeu? Então esse é o legado que eu deixei para os meus filhos, a consciência de que eles são pretos, são periféricos, e o que vai mudar a história é o conhecimento. E para responder a última aqui, era para o Ed Rock, como vivia nos anos 90, e o recado que eu tenho que deixar, que o menino falou, o recado é: a gente não tem outra opção senão a gente fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com muita paixão. Só faça aquilo que você realmente é apaixonado. Outra coisa que a gente tem que ter certeza absoluta, é de que nós não somos iguais na periferia. A gente não é igual ao pessoal que mora em outros bairros. Então a gente tem que se proteger, a gente tem que saber o que quer, e a gente fazer o que é fácil. A gente tem que hackear o sistema. Vamos lá hackear o sistema. Vamos ficar no emprego. O sistema de hoje quer que a gente não estude, não trabalhe. Acredite que a coisa que a gente vai ser oprimido. Então vamos hackear o sistema. Não vamos fazer o que o sistema quer. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos nos formar, a gente vai enfrentar e ficar junto, né? A coisa mais importante que o ser humano tem que fazer em 2019, em julho de 2019, é ficar junto. Quando chorar, vai lá, dá colo, abraça e vai. O índice de suicídio, setembro é o mês de setembro amarelo, o índice de suicídio entre os jovens aumentou demais. É pelo fato de que todo mundo quer ficar aqui sozinho no celular. Não fiquem juntinhos. Quando um chorar, o outro vai lá, dá colo, beija, abraça e o dia começa e assim vai. Então é mais ou menos isso. Espero que tenha respondido tudo. Obrigada. Pessoal, queria pedir para o Ricardo fazer uma consideração antes da gente finalizar. Mais breve do mundo. Muito obrigado, vocês são demais. Ouvi as perguntas, é maravilhoso. E as respostas dos gêmeos, as pessoas que admiram muito. De Malquilene, uma honra estar aqui. Uma parte aqui. Eu vou mandar 5 livros lá para o Ubuntu, me dá o endereço que eu volto no correio. A gente vai dar 5 livros que o professor trouxe, né, professor? Sim, a gente tem 7 livros e tem 7 escolas. A gente pensou em cada escola sortear entre eles, para garantir, sei lá, não ter a chance, sei lá, uma escola ganhar 4 e a outra ficar sem. Ok. Pessoal, a gente faz parceria com o cursinho popular e consegue fazer venda com preço de desconto bem importante quando a venda é coletiva. Então, depois dos coordenadores, a gente pode trocar contato, tá? Então, de novo, aí, a editora tem alguns projetos de clube de leitura, um monte de coisa que fala, além dos livros que eu já mencionei, e a gente conversa. Queria, só para avisar, o Ed Rock aqui concordou em cantar uma música depois pra gente. Primeira coisa que eu queria lembrar, uma coisa que o Carlos já falou, que é que todo esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado nas redes sociais pela página do Celso Gianazzi. Os links em poucos dias já serão lançados nas redes. E eu queria pedir para o vereador Celso Gianazzi fazer a consideração final. Primeiro, agradecer imensamente nesse momento maravilhoso, momento mágico, momento único aqui com vocês, Eliane e o Ed. Dizer o seguinte, de tudo que eles falaram, nós vimos que eles viveram, eles sabem o que é a periferia, viveram na periferia, são da periferia, e eles retornaram para a periferia com essa inspiração. Inspirou milhares de jovens, hoje adultos também, inspiram ainda os jovens. Então, eles retornaram. A gente vê aqui muitos cursinhos populares, né? Alunos do ensino médio e vão ingressar na universidade. Todos vocês vão ingressar na universidade. Serão excelentes médicos, advogados, professores, jovens, enfermeiros. Como o Ed falou, serão os melhores da parada.
Mas não basta ser só o melhor médico, o melhor advogado, o melhor professor. Tem que fazer uma intervenção social, trabalhar com a comunidade, dar esse retorno para a comunidade e fazer essa mobilização social. E de maneira mais, ocupar os espaços de poder, né? Como esse aqui que nós estamos agora, que ele falou, é um espaço muito importante e que as mulheres ocupem esse espaço. E quando a periferia ocupar esse espaço, a gente vai viver uma cidade muito melhor, muito mais justa. É isso. Muito obrigado a vocês. Agradecer a Adriano, agradecer o Ed, agradecer aqui os nacionais, né, pela presença, por essa aula magna aqui, por esse dia histórico na Assembleia Legislativa. Agradecer a vocês pela presença, pelas intervenções importantes que vocês fizeram. Agradecer aqui ao professor Márcio Vidal, que fez aqui a coordenação dos trabalhos. Agradecer ao Celso, vereador Celso Fernandes, que na verdade partiu do mandato dele, a articulação foi feita pelo mandato dele, aqui junto com o Márcio, e resultou nesse encontro aqui na Assembleia Legislativa. E eu quero propor o seguinte: no final, depois que o Ed cantar, nós vamos fazer uma foto histórica com você, mas não vai ser aqui não. Vai ser lá no plenário, onde tem as votações. No plenário. Vamos nos dirigir aqui ao lado, numa sala ao lado, e lá nós faremos uma sala histórica, com ocupação simbólica com vocês, o espaço mais importante da Assembleia Legislativa, onde são feitas as votações para todo o Estado de São Paulo. Tá bom, pessoal? Devolvo a palavra para o Márcio, o Ed que vai cantar. Nós queremos ouvir aqui, registrar esse momento histórico também. Queria agradecer mais uma vez ao Ed Rock. Para quem não sabe, a gente faz essa parceria de conversar com estudantes, né, há já 11 anos, de ir às escolas, de conversar com adolescentes em medida socioeducativa, em CCAs, né, nós já fomos a CCAs, escolas, fundação, né, os meninos da Fundação Casa. Então, isso que o Celso falou, eles fazem, o Ed Rock faz, o KNJ faz, o Mobral faz, o Ice faz. É um trabalho que ele não, assim como tudo que o Racionais faz, eles não divulgam, mas eles se infiltram na vida das pessoas dessa maneira, e por isso que eles estão nesse lugar que eles merecem, esse lugar que é simbólico, a coisa do vestibular, mas a gente já sabia que eles deveriam estar lá. A gente já sabia que quando isso aqui era poesia ao lado de Camões. Isso é tal. Você mais trabalha, você faz parte da nossa história. É a nossa história. A história do Brasil, daquele que é a história comum. Né? Se veja. Quando você lê, se veja. Ok? Sem mais. Sacou? Pô, parece ficar um bagulho distante, muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Aí é tanta coisa que todo mundo fala, isso aí acaba esquecendo. Isso me envolve. Do nosso trabalho. Eu vou falar outra coisa, muito importante. Na época, nos anos 90, a gente fazia um projeto, a gente fez parte de um projeto chamado Repensando a Educação. Repensando a Educação. E foi um projeto muito importante na época da administração da Erundina. E aí a gente fez tipo circuito de escolas municipais, a gente fazia o circuito das escolas municipais de um extremo a outro, né? De outro a outro, leste, oeste, sul, norte. E aquela época ela já tinha uma violência, né, nas escolas, igual eu vejo hoje. Hoje é muito mais evidente, né, porque a comunicação está muito mais rápida. E, igual eu falei, a população cresceu, então cresce tudo junto, os programas também, a programática cresce. Mas naquela época já existia. Imagine se hoje é desse jeito, imagina naquela época, 1990, onde várias ruas ainda existia campo de terra, campo de várzea, ainda tinha nada, né? Igual hoje, cercadinho, bonitinho, filme, novela.
Então, você imagina, terra sem lei, não existia nem organizado, o crime não era organizado, sacou? Então você imagina como é que era, um Deus dará, né? Uma matança só, tira para tudo quanto é lado, você não sabia de onde vinha. A polícia, do seu irmão, do seu vizinho, tira para tudo quanto é lado, todo mundo estava se matando. Então, a gente fazia esse trabalho, e eu acho que isso faz falta hoje. Porque eu vejo que a violência nas escolas, ela só cresce em cara. Porra, eu fico horrorizado, velho, de um aluno ir pra cima do professor, cara. O professor tá ali pra passar conhecimento, tá ligado? Passar o conhecimento. Você sabe o que é isso? Ele não sabe. Mas qual que é essa problemática, né? Problemática familiar, a periferia, né? Que tem que ser trabalhada, social e tal. E isso a gente falava nesse projeto das escolas. Isso não existe mais. Não tem mais, não tem. A gente faz isso aí, tipo Mambembe, nós, pá, né, trabalho de formiga, de coração, a gente vai lá. Mas uma vontade, né, ou um projeto dos meus amigos aqui, ó, que falam de ensino, professores, músicos, literatura, né, por que a gente não pede um projeto assim? Porque a gente não briga por um projeto assim, né? Paz nas escolas. Como vai se alcançar a paz nas escolas? Como fazer isso? Com atrativo, né? Um atrativo com recreativo. Eu tenho que ter vontade, gosto, orgulho, tesão de ir para a escola, igual eu tenho para ir para a balada, sacou? Como eu vou fazer isso acontecer? Você convencer, você conquistar o aluno e conquistar não só meio que hipnotizar ele, a vontade dele, mas conquistar o coração dele, conquistar o respeito dele. Como a gente pode conseguir isso? O nosso futuro, a escola, o ensinamento. A gente está ensinando a nova geração. E a gente está perdendo o comando, tá ligado? Estamos perdendo o comando da base, da nossa raiz. Então, tipo assim, Racionais, a gente, rap, a gente tenta passar isso através da música. Acho que por isso que talvez o pessoal tenta estudar, cair na matéria. Adianta estudar e você não sabe o ensinamento básico, que é a respeito ao professor? Não adianta nada. Então, precisamos, né, reavaliar isso, né? Vamos lá, na base. Beleza? Total? Vamos brigar por isso, por favor? Como podemos brigar por isso, né? Como podemos fazer isso acontecer, né? A gente só fica trocando ideia, oba-oba, e a gente não vê acontecer, não vê fazer, sacou? Os caras é mais fácil falar, liberar as armas, sacou? Mais fácil liberar as armas, falar sobre armas, sobre fuzil, por exemplo. Portar um fuzil, como eu vou manusear um fuzil? Não. Como eu vou respeitar o professor da escola? Sacou? Esse é o mais importante do país, que esqueceram a educação, a base. Sacou? É o mais importante de tudo. Não interessa o resto. O mais importante é a base, é o estudo, a educação, que a gente não sabe lidar, não está sabendo lidar. O governo não sabe lidar. Esqueceu, vou passar por cima, só pensa em números. Né? O governo é máquina, né? Enquanto isso, nós somos a grande luta tem sido a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, em todos os níveis, da creche até a universidade. Nós precisamos de mais investimento na educação, mas uma educação crítica, libertadora, libertária e emancipadora, né? E faça esse trabalho, sobretudo junto com a comunidade. Eu falo isso não como deputado, mas como diretor de escola pública, como professor de escola pública, como diretor da escola Miguel Vieira Ferreira, lá da cidade de Dutra, fica perto do Laerte Ramos. Eu já lecionei em várias escolas lá da região, do Joaquim Bento, do Grajaú, Samuel Weider, do Teodomiro Pisa, do Maria Juvenal de Melo, da Escola Paulo Setúbal.
E a educação, que nós queremos é a educação pública de qualidade, mas isso que você falou, educação crítica, libertadora e emancipadora. Essa é a educação que nós defendemos. A minha fase na escola pública, então é um saco mesmo, é um pé no saco ir para a escola. Você vai obrigado, não tinha que ser obrigado, não tem que ser obrigatório. Você tem que ter o prazer de estudar. Mas como eu vou ter prazer? O que me atrai na escola? O que me atrai no ensino? O que me atrai é ficar ouvindo o professor sou obrigado a ficar em silêncio, eu sou obrigado a respeitá-lo. Ok, isso eu acho que tinha que ser uma harmonia, sacou? Tinha que ser harmonioso. Isso aí a gente tinha que ter prazer e orgulho de defender e expor, né? Tinha que ser, né? Então, como a gente vai fazer isso? Esse é o futuro, né, que a gente precisa. O presente para o futuro. A gente precisa ver como vai fazer isso para, né, resolver essa problemática da quebrada, porque a educação é a chave, sacou? A educação é a chave para tudo, assim, tipo, principalmente com a violência. Né? Não vou pensar em violência se eu sei o que eu quero ou não quero fazer, tá ligado? Você tem razão, porque a escola que nós temos hoje, ela não representa os interesses e as necessidades da juventude, dos alunos. Ela é divorciada da realidade, no geral. Tem escolas não me atrai. Não atrai. Por isso que tem que fazer uma grande reforma educacional no Brasil. Eu ia para a escola, sim, eu ia para a escola e eu pensava no recreio, porque no recreio eu juntava, fazia aula de break, levava o rádio e pensava em dançar. Pô, amanhã vamos dançar. Legal. E aí a diretora, ela permitia que isso acontecesse, por quê? Porque é um momento recreativo. Então isso incentiva o convívio ali, entendeu? A harmonia na escola. Isso não tem mais, tudo é proibido. São máquinas, não são máquinas, são seres humanos, cada um tem um problema. Legal? Então, eu acho que isso é bom colocar isso na pauta, principalmente que a gente está aqui numa casa aqui, né? Acho legal para falar sobre isso. Legal? Por isso que nós somos Paulo Freire, pessoal. Paulo Freire, a grande saída para a educação do Brasil, que eles estão atacando tanto agora, né? O governo Bolsonaro ataca o Paulo Freire, mas o Paulo Freire é a solução para a educação brasileira, porque depende dessa escola que você está falando, uma escola com prazer, com alegria, né? que reflita os interesses e as necessidades dos alunos e da juventude. A educação dos jardins e da classe média é diferente da educação da periferia. Tá ligado? Muito diferente, está muito longe. Eu só queria lembrar que a gente está num estado, uma cidade que tem Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Lazer, Secretaria de Museus, e nada disso é conectado com a própria escola. Está abandonado, o pessoal não está nem aí. Né? A quebrada, o extremo, foda-se, está longe, foda-se, o problema é seu. O problema com o trem, com o transporte, porra, mano, pobre só se pode, só se lasca. Pô, sofre pra caralho, tá ligado? Porra, velho. Por isso que o povo se revolta, sacou? A revolta toda, tá ligado? Explode, incendeia, tá ligado? Por quê? Porque não aguenta mais, mano. Não aguenta mais ser tirado, ser humilhado, sabe? Não ser ouvido, não ser visto, entendeu? Desculpa, rapaziada. Nada que isso, muito bom. Não tem nada a ver com isso, mas... Isso aqui se fez. Eu falo para você, não mudou, só aumenta por conta da população, né? A problemática só aumenta, né? Tá ligado? Digamos assim, nessa época aí era quantos milhões de habitantes? Era 100 milhões, né? Não. 100 milhões no Brasil. Do que, pô, agora está em 200, não é isso? Tá, então, imagina, um mano que trafica, imagina 10 traficando, um mano que morre, imagina 10 morrendo. Você entendeu? Só aumenta, só aumentou, dobrou os problemas, entendeu? É isso, a problemática é a mesma. Por quê? Porque ligam o foda-se. É por isso que o povo reclama com o foda-se também. Sacou? É isso. Podemos. Pois lá, vamos aí. Queria agradecer mais uma vez. Pedir pro DJ aí soltar. Ainda dou. Vamos amanhã.
Se ligar, chove. Rapaz, educação, vamos brigar pela educação no país, caralho! Atenção, meu irmão, ó o grave, vamos ver, lá, esse é o rato, pesado, não o microfone, o som, diminui, pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor, a minha amada, a minha família, ao nome de Júlio, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho, o som, não escuta ninguém, aí. Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino, mas os problemas são B.O. desde feminino, mas são, pra mim, gostar do jeito de mim, assim, quando a porta do fim, diminui o microfone, senta a cara, o tempo é ele, aí, aumenta o som, cara, querida Sara, mas a alma não tem cura, na sua arrogância, na sua humildade pura, me segura que teu pensamento, a força e poder, com a tua presunção, eu digo pra nada igual, a gente aprende a sofrer, viver, morrer, sorrir e a chorar pelo passado, pagar pelo pecado, voltando pela sombra no seu sonho atormentado, acorrentar, será, adorar, aceitar, entrando esse vídeo de história, só pegando normal, terá, cada lado tua terra no coração, quando pra isso eu amanheça dominando meu chão, para ele você minha emoção, vai embora pela amanhecer, mas não é a emoção feliz, porque você não fica procurando embora, pra falar o tempo vai abrir. Um novo dia sempre vai estar. Por quê? Pra me agradecer, eu vou me agradecer, eu vou também, vou me inspirar, e alimentar sua roupa de cima, vamos ver. Revolução se aproxima, se prepare, pegue seja mais marcha, praxe, nunca pare, encara a guerra de frente, mesmo sendo rei, somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim, olha pra mim, vejo quanto eu andei, e mereci, sempre aqui, nunca abandonei, não quero ser o rei, não quero ser o Zé, só quero dar moeda e a minha Gisela, achei comigo, nós vamos ver, o vento sempre, tem na frente do inimigo, a polícia é racista, mais do que ninguém, a palavra do sol, então Deus é rei, na vida, a vida, que inventa a batalha, Europa, a vida, a vida agora, a falha mundial, o individual, Jesus, não texto, de cheque, escrito de você já viu, tem pobreza demais, é um valor verdadeiro para se encontrar a paz, será que é sentir, será que é ser sujeito, será que é lutar, trabalhar, querer ser morrer, pode ter, obedecer, para o convite, a disposição, tribulação, não pedir, já permitir, e eu que quero chegar, no fim do egoísmo, pode eu procurar, e a luz do sol, vamos fazer, nós temos uma família que pegou essa emoção que pegou por pé, olha só, pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você, pode crer, quer ouvir, proteger, pra inspirar, pra alimentar você, tudo bem. Eu não sou, velho. Isso é só minha roupa, né? Meu Deus do céu.
segurança, isso. É que você saia, dinheiro, problema, vingança, Deus, problema, melhor, cabelo, preço, até escrever, a beber, melhor, sem ver e não ver lá, lá não sei, uma estrela, assim, no primeiro, ofuscada, sem te drama, depois só cobrança, amor, no WhatsApp, só me quer sair do drama, eu sei que drama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um rei fudido, o drama da cadeia e favela, vem, sirene, show de vela, passageiro do Brasil, São Paulo, harmonia, que sobrevive além agora, de covardia, periferia, minha fudice, você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Olha quem morre então, veja você quem mata, esse é do mérito, a cara aqui pra te curar. Meu corpo já é cultural, história, seus escritos, não é conto nem fábula. Lembra o mito, você acredita que preto não tem vez, então, olha o castelidão, com você que tem, foi não, do desfruta de batalha, do Aracana, do Anacê, da prova. Tchim, o brilho pra nós, o efeito de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tirou homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A guarda, o que a mente deve esquecer. Olho pra trás e diz cara que eu criei. Quem teve nada lá de quem só ficou na bota. Entre as fases e várias etapas. O quem é quem, os manos das minas francas. Nego drama de estilo, você se for, tem que ser, se tremendo, dentro daquilo, e a tempestade, sempre a provar que sou homem, não covarde, que Deus me pague, pois eu sei que ele não é neutro, vigia o ciclo, mas ama os que vêm do gueto, eu visto o peito, por dentro e por fora, guerreiro, poeta entro, e a memória, olha essa escola, vejo dólar e vários quilômetros, cola um fenômeno pra que não morre com Deus, mano. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa história venenosa cheia de roteiro. Pesadelo, não elogio. Pra quem vive na guerra, paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente sua frio. Vi um petinho, seu caderno era um fuzil. No Brasil, nego drama. Vai, vai! Rapaziada, vocês têm conhecimento de causa, vocês sabem onde vocês vieram, sabem pra onde vocês vão. Eu espero que sim. Então venha comigo, tira desse. Rapaziada de São Paulo, por favor, quem sabe vem. Representando a Zona Sul, representando São Paulo, Dario Vira. Uma alegre, uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto. Quero ouvir você, eu não tô vendo o rosto da multidão, a multidão é um rosto sem. Esse coração, em São Paulo, terra da reação. A garoa rasga a cara, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo, mas só tem a dupla no soco. Todo mundo luz, câmera em ação. na cena vai, um massacre, mas seu filho pardo, sem pai. Eu de meio sei quem você é. Sozinho, você não vai sozinho. Você não vai tocar, você disse que era bom, não pra falar o fio. Mas não entreviste, Red Bull, tem que fuzil, admitou. Eu não sei fazer. Internet, vídeo cassete, os carros eu, quantas eu tô um pouco sim. Eu acho isso aqui. Seu jogo é sujo, não me caga. Eu sou problema de mundão. Carnaval a carnaval, e na samba sou leão. Sou demais do seu pintor. Problema com escola, tenho mil vida. Inacreditável, mas sou filho me imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Gira não, dialeto. Esse não é mais seu. Subiu, entrando no seu rádio, tomei, você nem viu. Mas é isso, aquilo que você não dizia. Seu filho quer ser bem. Ironia, agora eu posso no Tupac aí que tal que você diz. Você no meio do drama, pega seu perigo. É bacana que te fez tão bom assim. O que você veio, o que você faz, o que você fez por mim. Eu recebi seu pique, quer dizer que te diz. Votação aberto, parei de madeira e te de vergonha. Eu não morri, tô firmão. Esse aqui foi eu não. Você não passa quando uma vermelha abrir. Eu sou humano, não me duro do gay.
o bravo, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia, resistente, bem, pai, não sufoque, vem onde vem o diamante, eu sou Paulo, eu sou oeste, norte, nego, Tá fraco, faz barulho! Pessoal, a gente vai fazer a foto com todo mundo na plenária.